A partir de agora, ouviremos a mensagem da palavra de Deus. Junto com você, Jesus vai te esclarecer a verdade divina escrito nas Santas Escrituras. Nesse momento, ouça o que Deus quer falar contigo através do Espírito Santo e diz assim. 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao 11. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenança a abstenção dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça, porque toda criatura de Deus é boa, não há nada que rejeita, sendo recebida com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada, propondo essas coisas aos irmãos. Serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e dia que há de vir. Estas palavras é fiel e digna de toda aceitação, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda essas coisas e ensina. Meus irmãos, minhas irmãs, e todos os telespectadores que estão me vendo e me ouvindo nesse exato momento. Quando o apóstolo Paulo envia essa carta a Timóteo, ele já envia com a preocupação de que espíritos enganadores estavam cirandando em diversas igrejas. Espíritos enganadores estavam introduzindo dentro das sinagogas da época doutrinas pervertidas, aonde você e eu temos que orar a Deus e pedir o dom do discernimento para saber o que é de Deus e o que não é. E olha o que diz a palavra do Senhor. Primeiro versículo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrina de demônios. Hoje, irmão, está muito claro nos dias atuais. Só não vê quem não quer. Espíritos enganadores e doutrina de demônios. Você vê agora a distorção das escrituras descaradamente. Eles até dizem assim: se Deus não proibiu, se Deus não permitiu, por que não fazer? Passando assim por cima da ordem da revelação de Deus. Mas esses vão prestar conta a Deus. Uma outra coisa, uma mentira repetida mais de 20 vezes, ela vai se tornar em verdade. Por isso que você tem que ter conhecimento bíblico, irmão, para saber quando é a mentira e quando é a verdade. Entenda uma coisa? Quando Jesus falou assim: examinai as Escrituras, porque cuidais de ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de Jesus. Quando Jesus fala isso, é para que você não seja enganado, nem por homens e nem por mulheres. Para isso você tem acesso às Escrituras, você tem que ler. Tudo aquilo que você ouve no altar, se não tiver na Escritura, você rejeite. Para que você não entre embaixo de maldição. Glórias a Deus. Entendeu, meus amigos? Entendeu? Os dias atuais está aí, o modernismo está aí. E o mundanismo também já invadiu muitas igrejas. Pelo versículo 2, pela hipocrisia de homens que falam mentira,
tendo cauterizado sua própria consciência. Existem pessoas que estão com a mente cauterizada. Não conseguem compreender mais, não conseguem interpretar mais, não conseguem ter o discernimento das coisas. E mais, ainda diz assim, ó, mulheres nécias, cheias de pecado, que aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Estamos vivendo esses dias já. Versículo 3. Proibindo o casamento e ordenando a obstinância dos mais velhos que Deus prepara os fiéis, e para os que conhecem a verdade, a fim de que usarem dele com ações de graça. Tudo Deus reservou para nós, irmão. Então, se alguém te proíbe de alguma coisa, te proíbe de casar ou não casar, te proíbe de estar na live, te proíbe do evangelismo pessoal que você vai fazer, isso é uma coisa que é do inimigo, do diabo. Você é uma pessoa livre, ora. Se você aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador, entrou para a igreja para ser uma pessoa livre. Mas que adianta você aceitar Jesus, você vai para dentro da igreja e passa a ser escravo de novo. Você não pode fazer mais nada. Entendeu, meus irmãos? Entendeu, meus irmãos? Mas vamos continuando. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nela que se rejeite, sendo recebida com ações de graça. Todas as pessoas são boas. Só que não é porque que você é bom demais, ou porque você é uma pessoa boa, que você vai ser trouxa. Procure discernir se é de Deus o que andam fazendo agora. Porque nesses últimos dias, muitos enganadores estão em nosso meio. E o único jeito de você discernir quem é de Deus e quem não é só lendo a Bíblia, irmão. Se você não ler a Bíblia, não adianta. Ah, irmão, já participo da escola dominical, já participo de doutrina, não precisa de mais nada não. Então, irmão, você está errado. Se você não ler a Bíblia, você vai ser uma presa fácil para Satanás, os demônios e os defraudadores. Então, vamos lá. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeite, sendo recebida com ações de graça. Se você está num lugar onde a verdade reina, dê ações de graça a Deus. Versículo 5. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado aqui, ó. Pela palavra de Deus e pela oração. Se você não for pela palavra de Deus e pela oração, você vai ser enganado. E como que você vai ser santificado se você rejeita a palavra de Deus? Entendeu, meu amigo? Entendeu, minha amiga? Vamos continuando. Propõe essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. A palavra da fé e doutrina, a doutrina original. Não é doutrina de demônios, não é doutrina de Jezabel, não é doutrina dos nicolaítas, não é doutrina de homens pervertidos que introduzem cobertamente heresias de perdição. Não, mas a doutrina de Jesus e dos apóstolos. Glórias a Deus. Mas rejeita as fábulas profanas e de velha, e exercita a ti mesmo em piedade. Rejeita essas coisas que não são de Deus. Se você viu que não está na Escritura, sai fora disso para não te contaminar. Porque a Bíblia diz que um abismo chama o outro abismo. Entendeu, meus irmãos? Vamos lá. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente, da que há de vir. O que ele quer dizer com o exercício corporal? Você pode até fazer academia, você pode até fazer, mas não se apega a isso. Se apega à piedade, ao amor, à fé, à palavra e à oração, e perseverando com Jesus, para que você possa estar com a tua salvação da tua alma garantida. Glórias a Deus. Aí o versículo 9. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Que palavra é essa, irmão? Isso aqui, ó. O que diz lá em Provérbio? O que despreza a palavra, que é isso aqui, perecerá. Versículo 10. Porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Ó, o apóstolo Paulo, meu irmão, ele muito se esforçou para que essa verdade chegasse a todas as igrejas do seu tempo e da sua época. Irmão, eu sou obrigado a pregar no trabalho? Eu sou obrigado a pregar na rua? Eu sou obrigado a pregar dentro do trem? Dentro do ônibus? Eu sou obrigado a pregar aqui na live? Eu sou obrigado a pregar na igreja? E por que eles não pregam mais na igreja? Por que eles não dão mais tempo para a palavra de Deus igual antigamente? Vamos ouvir meia hora, uma hora de mensagem. Por quê? Porque se o pregador, irmão, deixar Deus usar verdadeiramente ele, irmão, ele vai começar a falar de pecados, de injustiça e vai incomodar muita gente.
Por isso que inventaram ou criaram um monte de departamento, irmão. Aí na hora da palavra é 10 minutos e olha lá, e quando tem palavra? Tem igreja que nem palavra não tem mais. Última palavra para terminar. Manda essas coisas e ensinai. Mande essas coisas e ensinar. Ensinar o que, irmão? O que está escrito na palavra de Deus, o Evangelho eterno, a Bíblia Sagrada. Meus irmãos, minhas irmãs e todos os telespectadores, venha para cá também nos ajudar nas redes sociais e mídias sociais. Quanto mais gente tiver aqui, melhor é, para nos ajudar a curtir a salvação das almas, a comentar, glórias a Deus, Jesus Cristo nas Escrituras para salvar as pessoas e compartilhar isso aqui, ó, a Bíblia Sagrada, do Gênesis ao Apocalipse, para que o Império das Trevas recue e a igreja avance em nome de Jesus. Tenha isso, irmão, como a única coisa da sua vida, que quando nós morremos, vai ficar tudo aí. A Bíblia diz que não trouxemos nada para essa vida, e desta vida para outra, não levaremos nada. Procure uma igreja mais próxima da sua casa, uma igreja bíblica, que esteja em obediência à palavra de Deus, conforme Jesus ensinou e os santos apóstolos. Congrega ali, se batize, persevere até o fim, e em breve, eu e você, estaremos no reino dos céus. E que o Espírito Santo possa falar mais forte ao teu, ao meu e aos nossos corações. Vamos orar para o final. Glórias a Deus. Vamos orar para o final. E que o Senhor Jesus possa falar mais forte aos vossos corações. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, meu Deus, por mais um dia aqui apregoando e trazendo as tuas verdades de fé. Eu entrego este homem e esta mulher nas tuas santas mãos. Abençoa cada dia, meu Deus, com as ricas bênçãos dos céus. Cura, restaura, renova, batiza com o Espírito Santo. E entra com providência, meu Pai, na vida de cada um. Meu Deus, dá um discernimento a essas pessoas que estão me vendo e me ouvindo, a todos esses ouvintes online, aos seguidores, aos espectadores, a todos aqueles que estão conosco, meu Senhor. Abençoa a vida de cada um. Abençoa os que querem o nosso bem, meu Deus. E também abençoa aquele que quer o nosso mal. Porque nós sabemos e entendemos que só vai acontecer alguma coisa se for da sua permissão, meu Deus. Eu entrego cada vida que está aqui agora nas tuas mãos, abençoando a cada um, em nome do Pai, em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo de Deus. E teus anjos possam nos guardar a cada dia de todo mal. Isso é que eu já te peço e já te agradeço nessa hora, para a honra e glória do Reino dos Céus. Meus irmãos, fiquem na paz de Jesus. Até uma próxima, se Deus quiser, estaremos aqui de novo com mais revelação da parte de Deus. Vá lá no meu canal no YouTube, as novidades estão tudo lá. Como é que eu faço, irmão, para te achar no YouTube? Gelson Bezerra Oficial. Você vai me achar no meu canal no YouTube com esse, ou em todas as minhas redes sociais com o mesmo nome, Gelson Bezerra Oficial. Compartilhe nossos vídeos e nos ajude a engajar e ganhar almas para o reino dos céus. Que Deus te abençoe e até uma próxima, se Deus quiser.